Santo Evangelho segundo Marcos 11. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está em frente de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Lhe dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe ordenou, e deixaram ir. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, assentou-se Jesus sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam o povo, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, da sua palavra. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando crede receber-te a elas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que receberás. Por isso vos digo que todas as coisas são possíveis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus
vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles razoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não creste? Se, porém, dissermos dos homens, temos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram-lhe a Jesus: não sabemos. Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Santo Evangelho segundo Marcos 12. E começou Jesus a lhe falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha, secou-a de um velado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prender a Jesus, mas temiam a multidão, porque entenderam que contra eles Jesus falou esta parábola, e deixando, foram-se. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não respeitas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhe Jesus: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhe: dai, pois,
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se de Jesus. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse sua mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar filhos. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. O terceiro, da mesma maneira. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Mas na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus, respondendo, disse-lhe: Porventura, não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Criador de Isaque e o Criador de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Criador de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, lhe perguntou: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondendo lhe disse: Primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade dissestes que há um só Deus, e que há um só mandamento, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e os dízimos. Olha que maravilha! E o escriba disse a Jesus: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, um só Criador, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todas as ofertas e dízimos. Aleluias! E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar a Jesus mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão
o ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia-lhe: guardai-vos dos escribas, eles gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias. Eles devoram as casas com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira na arca como a multidão lançava o dinheiro do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meios centavos. Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade, vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Mas esta pobre viúva deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém.